CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E há exatamente um ano, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia da Covid-19. De lá para cá, o país perdeu mais de 270 mil vidas para o novo coronavírus e 11 milhões de brasileiros se infectaram. Nesta semana, nós registramos os dias mais caóticos e tristes na história do Brasil, com um triste recorde, inclusive, nas mortes causadas pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, nós tivemos aí 2.300 vidas perdidas para a Covid-19. 2020 foi o ano que presenciamos o caos na saúde, impactos na economia e discussões políticas em torno do atual cenário. Choramos, nos desgastamos, tivemos que nos adaptar e criamos esperança de que esse pesadelo vai passar com a chegada da vacina. Ainda não é o que nós vemos, temos uma baixa taxa de vacinação contra a Covid-19. Aqui no estado, a situação também é crítica. Os hospitais estão sobrecarregados, os profissionais da saúde esgotados. Lamentamos também a perda de mais de 3.500 vidas aqui no estado. E como hoje, então, estamos marcando esse um ano de pandemia, nós convidamos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para fazer uma análise do momento pelo qual passamos. Nós vamos conversar também com o ministro sobre economia e política. E vão participar ainda desta entrevista aqui na bancada comigo a Rosana Siqueira e o jornalista Adilson Trindade, que daqui a pouquinho chegam para integrar aqui a nossa equipe. Eu agradeço o ministro Luiz Mandetta, que já está aqui, que além de ter comandado a pasta da saúde, é ex-deputado federal e médico. Como ministro, sentiu na pele a gestão de uma das pastas mais desafiadoras, principalmente agora, e de onde saiu também em meio ao fogo cruzado. Mandetta, muito obrigada pela sua participação em aceitar o nosso convite nesse momento que a gente marca aí um ano da pandemia da Covid-19. Muito obrigado pelo convite. A CBN, ela traz essa possibilidade do diálogo franco, do tempo necessário para que a gente possa tentar encontrar um ponto em comum, um ponto de convergência, um ponto de união para esse momento tão grave, não só dessa mega crise sanitária, mas também dessa mega crise política que o Brasil se meteu. Ministro, então a gente começa fazendo uma análise. Qual a sua avaliação desse último ano de pandemia aqui no país? Você chamou atenção na sua fala que hoje faz um ano que a Organização Mundial da Saúde reconheceu uma pandemia. Eu me lembro que ainda no início, no mês de fevereiro, a gente praticamente não tinha nenhum caso. O primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro. A gente já chamava, pela velocidade com que esse vírus estava indo no mundo, a Organização Mundial da Saúde e a China apresentaram esse vírus como um vírus pesado. Olha, se vocês identificarem um caso, fizerem um bloqueio em torno dele, a doença para. Parecido mais com aqueles vírus antigos, aqueles SARS, MERS, que eram vírus que ficaram por ali. Então, a gente se preparou para fazer monitoramento de vigilância, e identificar e bloquear. Mas a velocidade na Península Asiática, nessa época já existia aquele famoso navio que ficou parado, que mais de 600 pessoas já tinham pego a doença. Ela já tinha chegado no Irã, feito um estrago enorme. Depois, nessa época, já tinha estragado completamente o sistema de saúde da Itália, que eu conheço, é um sistema de saúde bom. Nessa época, a Inglaterra, as enfermeiras estavam trabalhando com saco plástico na cabeça. Então, a gente já sabia. E o Brasil foi o primeiro país, eu falei numa daquelas primeiras coletivas, falei, trata-se de uma pandemia. Porque teria mudado, se nós tivéssemos essa informação da velocidade de transmissão do vírus, nós teríamos providenciado outras estratégias. Então foi somente após o vírus confirmar que ele era pandêmico, a ponto de Nova York ter entrado em colapso, Califórnia entrar em colapso, e o Brasil tendo que preparar o SUS, que atende 86% da população. Então a gente tinha que segurar
Porque se a doença chegasse no povão, chegasse nas áreas de exclusão social, sem nem respirador, nem máscara, essas que a gente está usando aqui, nós dependíamos da China. Então era um momento de muita ansiedade. Dali para frente a gente fez o primeiro terço do trabalho, que era reabrir unidades básicas de saúde, dar equipamento para a gente comunitário, para chegar à porta de entrada para atenção básica, etc. Mas aí a gente começou a sofrer uma voz discordante por parte do presidente. A gente apontava um caminho, o presidente apontava outro. A gente falava não aglomera, ele chamava aglomeração. A gente falava usa álcool gel, ele falava quem não usa álcool gel. Então isso foi trazendo uma mensagem dupla e a sociedade brasileira se dividiu. Quem era cloroquina, quem não era cloroquina, e dali para frente é uma sucessão de erros que dão nesses números que a gente chega agora. Essa é uma questão, inclusive, que seria a próxima pergunta. Em relação a esse desalinhamento, a gente observa aí que há diferentes posicionamentos em relação ao poder público, né? Por exemplo, nós temos medidas restritivas aqui em Mato Grosso do Sul, implantadas para tentar conter aí o avanço, mas aí prefeituras dizem que não querem seguir essas medidas, vão na contramão do que diz o governo estadual. Por outro lado, a gente também tem essa questão do governo federal, que sempre veio aí na contramão das informações de tudo que a gente vive. Qual é a avaliação que você faz em relação a esse desalinhamento e onde a gente pode chegar se não tivermos aí um acordo? Isso nasce primeiro da falta de liderança da União. Então, se você não tem, se o Ministério da Saúde se anulou, né, foi colocado um general lá para não fazer mais esse alinhamento com estados e municípios e dar uma sinalização contrária, isso é uma condição macro. Agora, teve um episódio nessa história que nós estávamos baixando o número de casos, nós poderíamos aproveitar a janela do verão, mas foram as eleições municipais. Nas eleições municipais, prefeitos que foram para a reeleição, eles relaxaram as medidas e começaram a se comprometer com não mais implantá-las. Os que estavam na oposição falavam, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou liberar tudo, falando aquilo que dava voto. A ótica política era essa. Isso é uma gripezinha, isso não é nada, aproveitando aquele momento de queda. Então, quando terminam as eleições, eles não têm mais força. Eles se comprometeram com setores atingidos e isso politicamente os impede de tomar medidas. E a população vai vendo que, olha, vai servindo como álibi, né? Eu não preciso fazer isso porque, afinal de contas, o setor tal está aberto. Então, se está aberto o setor tal, por que não abre a escola? Bom, se está aberto o setor tal, por que eu não abro o mercado? Se está aberto... Então, começa a haver uma babel de informações. Os prefeitos estão fracos politicamente para poder tomar qualquer tipo de medida. E o governo do estado não tem capilaridade nem força para colocar essas medidas. Isso acontece aqui em Mato Grosso do Sul, muito claramente, e acontece nos outros estados da federação também. Essa crise sanitária potencializada pela crise política. Ministro, o senhor falou um pouco também anteriormente a respeito dessa surpresa que a gente teve aí, né? Primeiro usa máscara, não usa máscara, tudo ainda era muito incerto em relação à pandemia. Mas embora a gente tenha aí um ano de pandemia, algumas coisas ainda me parecem ser surpresa, né? A sensação que a gente tem é essa. Nós temos falta de leitos, temos falta de insumos, de profissionais para atuarem na linha de frente. Será que não dava para a gente ter previsto todas essas questões? Porque só agora vamos comprar insumos, só agora vamos comprar medicamentos, ativar leitos. Por que essa sensação de surpresa ainda? Barbeiragem. Na primeira onda, como vocês chamam, que é aquela que começou março, abril, maio, junho, julho, a gente chegou a ter quase 1.500 casos em 24 horas de mortes, nós não assistimos isso. É fruto daquele trabalho. Nós calculamos, falamos, Mato Grosso do Sul, por exemplo, vou dar um exemplo, Campo Grande, ela tinha 98 leitos de CTI, para tudo, para infartado, para coração. O cálculo que a gente fez é que aqui iria necessitar, para aquele primeiro enfrentamento, foram abertos quase 300. Quer dizer, você multiplicou por 3 o tamanho do sistema. Aí você fala assim, bom, por que não abrimos? Põe esse respirador aí, põe esse monitor em qualquer quarto. Porque esse paciente, ele é um paciente crítico. E ele é um paciente que você precisa de gente especializada no tratamento do crítico.
O sistema de saúde ele tem uma capacidade de aumentar, mas ela não é infinita. Ela chega uma hora que você para. Ou você para por causa de recursos humanos, ou você para por causa de equipamento, ou por causa de insumo. Não tem aritmético isso. Mato Grosso do Sul fez uma estratégia, me lembro na época, nós temos um estado que quase 90% dos especialistas estão em Campo Grande, os outros 10%, uns 7, 8% em Dourados, e os outros 2, 3% espalhados em todas as unidades. Então, nós montamos o sistema de saúde lá atrás sem fazer os polos regionais fortes. Nosso sistema de saúde ficou, todas as estradas levam a Campo Grande. Em vez de ele ser igual a bandeira do Brasil, um polo no norte, um no sul, um no leste, no oeste e Campo Grande no centro, nós ficamos igual a bandeira do Japão, só uma bola vermelha no meio. Então, quando você falou, não, eu vou montar 5 leitos em Naviraí, vou montar 7 leitos em Coxim, vou mandar 20 leitos aqui, a doença, ela não respeita isso. As pessoas vão atacar onde estão os especialistas. Então, essa estratégia de pulverizar, talvez ela responda a isso. Você teria que ter reforçado o Polo Três Lagoas, que é uma macro para aquela região, Dourados, que faria aquele enfrentamento. Eles inauguraram anteontem, acho que segunda-feira, com a presença aí do ministro da Educação, uma ala hospitalar todinha nova em Dourados, né? Dourados, ela está aquém da necessidade da região, o sistema de saúde de Dourados é muito frágil para o tamanho que ele tem que fazer. Será que não deveria ter acelerado isso e deixado essa ala nova só para a Covid e já ter montado dessa maneira para aumentar aquela região? Então, hoje você vê ambulâncias andando e vindo com vaga zero de todo o estado. Ontem, no meu telefone, pessoas de Costa Rica me ligaram, Bandeirantes me ligaram, Paranhos me ligou, a região de Dois Irmãos de Buriti me ligou, todo mundo com 1, 2 casos, 3 casos, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Quando você chega nesse ponto, é o ponto que você anuncia uma coisa chamada colapso. As pessoas estão usando essa palavra como se fosse assim, tá feio. Não. Colapso é quando você tem o direito, seja na Constituição, seja por ordem judicial, seja porque você tem uma carteirinha do plano de saúde, ou seja porque você tem dinheiro para pagar. Mas simplesmente não tem aonde você entrar. Não tem o sistema. Então, avizinha-se, começa já a dar sinal que de caótico que o sistema está, ele está caminhando para um sistema de colapso. Pode acontecer por vários motivos. O colapso público mais famoso do Brasil é o de Manaus. Acabou o oxigênio na cidade. Bom, sem oxigênio não há suporte à vida para esse tipo de paciente. Você perde todo mundo. A mortalidade de Manaus foi absurda. Até bebês prematuros que estavam em UTI neonatal sofreram a interrupção temporária de oxigênio. Faltou ar no pulmão do mundo, né? Então, se você não aprendeu que em Manaus o comportamento foi assim, teria agora que recalcular quanto de remédio que vai precisar. Os médicos, quando vão entubar, eles usam uma série de remédios. Santa Catarina, na segunda-feira, estava sem os remédios para poder fazer a intubação. Você tem que recalcular. Será que a rede de oxigênio da cidade aguenta uma utilização em bloco? Será que está dimensionado? Compara com o que foi a utilização lá e redimensiona. E assim sucessivamente. O Rio Grande do Sul está pegando anestesistas, por exemplo, e está colocando para fazer as vezes de intensivista, que talvez seja o profissional mais próximo. Eu sou ortopedista, se eu me botar no CTI, eu não sei. Eu posso medicar, mas eu não sei calibrar um respirador, eu não sei aumentar, diminuir, não é a minha especialidade. Então não adianta simplesmente falar, manda um médico lá, põe ele de branco lá, põe ele lá dentro. Não é assim que funciona. O sistema amplia até um determinado ponto. Se você está vendo, isso é matemático, por exemplo, São Paulo ontem me informou, ele está aumentando de 3% a 5% por dia o número de pessoas que vão para a CTI. Se você tem X leitos, está com tanto, e isso está aumentando, depois de uma semana, depois de 10 dias, depois de 15 dias, você já sabe até o dia e a hora que você vai chegar e vai falar assim, acabou. Então aí só resta uma coisa, diminuir a taxa de transmissão. Cai naquela vala política, o prefeito não quer fazer, tem um compromisso com o comércio, a minha arrecadação, eu não posso. E aí vira uma loteria pela vida. Se acontecer com alguém da sua família, você vai lastimar, chorar, gritar. Se acontecer com a família de um amigo, você vai sofrer, você vai chorar.
Se acontecer, e as pessoas falam assim, bom, mas aconteceu com um cara lá longe. Elas só falam assim, é grave, né? Mas já era idoso? Eles perguntam. Já, tá. Pegou de quem? É uma coisa assim meio mórbida, né? Na verdade, está todo mundo no mesmo barco. E a economia que sofre tanto, a cada dia vai ficando mais longe a recuperação econômica. Esse falso dilema que colocaram, não, nós vamos primeiro atender a economia e depois a saúde, mais do que nunca agora ele se mostra totalmente equivocado. Então, é uma sucessão de erros, a gente poderia falar horas aqui. Não testamos, não compramos vacina, fizemos campanha contra o uso de máscara, falamos para as pessoas que estão com mimimi, que não é para chorar, é para engolir o choro e tocar para frente. É só uma gripezinha. É uma gripezinha, eu não sou coveiro. Aí, por outro lado, você tem uma série de atividades que falaram assim, a minha é essencial, a minha igreja é essencial, o meu supermercado é essencial, o cabeleireiro é essencial, o professor de educação física é essencial, todo mundo é essencial, porque não é essencial, todo mundo porque todo mundo precisa da atividade, e a vida é essencial. Então, nós ficamos sem liderança, nós estamos hoje batendo cabeça e o vírus vai ganhando de goleada. Muito bem. Eu também me lembro que durante os seus posicionamentos enquanto ministro, você sempre falava do comportamento das pessoas em relação às medidas de biossegurança. Chegou, inclusive, algumas vezes a citar o uso compartilhado, aqui a gente tem o costume, né, do tereré, também do narguile. Qual a sua avaliação a respeito do comportamento das pessoas que ainda negam a doença? Você sabe que quando eu lutava contra a dengue, vocês devem lembrar que nós tivemos uma epidemia muito grande de dengue. Na época eu mandei fazer uma pesquisa. Falei, vem cá, as pessoas sabem o que é dengue? 99% falava, eu sei o que é. Você sabe o que causa? Todo mundo sabia que era mosquito. Me dá 3 coisas que você tem que fazer para não ter essa doença. Não deixar a água parada, tirar a água do pneu, não deixar o vaso de planta. O que você fez nos últimos 15 dias, 30 dias, onde você mora, onde você trabalha, para evitar a dengue? Só 6% faziam. A pessoa, muitas vezes, ela tem a informação, mas ela não transforma a informação em atitude. Para isso, tem que ter liderança. Para isso, você tem que ter uma voz única. Para isso, você teria que ter do movimento do comércio, do movimento religioso, falar assim, olha, vai ser um período de exceção, por parte do governo, entender que é um período de exceção. O nosso inimigo agora é o vírus. Já matou 270 mil brasileiros. Se fosse uma guerra convencional de soldado, essa condução militar que a gente está vendo da saúde, o exército brasileiro tem 260 mil homens. Em um ano, nós teríamos já perdido todo o exército brasileiro. Estamos sem soldado, por causa dessa condução de falar, vai para a luta, mas é para proteger o soldado? Não, manda ele ir assim mesmo. Não tem coturno, não tem polete à prova de bala, não tem nada, toma aqui essa garrucha, aqui esse 38, vai lá, e do outro lado tem uma guerra eletrônica colocada. Nós estamos caindo nesse campo de batalha, um atrás do outro, caindo as pessoas e caindo as empresas. Dá para fazer alguma coisa agora? Dá. É tarde para fazer? Não. Tudo começa com uma reconciliação. Tudo começa com um reconhecimento. Olha, o que nós fizemos até agora, enquanto sociedade, partindo do presidente da República até a pessoa mais humilde, está dando errado. Nós estamos indo... parece uma coisa mórbida, porque as pessoas estão me perguntando assim, quando que você acha que vai dar 3 mil mortos? Aí o outro fala assim, quando você acha que vai chegar a 300? É contra isso que a gente tem que lutar. Não é contra números, isso, né? Que a gente tem que se preparar para se conformar. É ao contrário a ordem dos fatores. A doença está mudando, tá? O que a gente tem de arma nesse momento? 2. Não jogar o jogo do vírus e vacinar. Aí entram discussões que são pertinentes, mas que têm que ser feitas com o pessoal da ciência. Nós só vamos sair pela ciência. Tem que parar. O que não tem evidência científica, médico que vai para a rede social, fala, eu tenho uma solução aqui, eu tenho um protocolo meu, eu uso vitamina, vermífugo. Isso está induzindo as pessoas a achar que tem uma solução que não tem, é fantasiosa, ela não existe.
ela não é comprovada. Não existe eu acho, existe o que tem evidência, o que está comprovado. Então tem que fazer, tem que recompor. Seu Conselho Federal de Medicina vai ter que se pronunciar, parar de ficar quieto, né? Isso não é um momento, é para isso que ele foi criado, para dar essa moderação técnica baseada em ciência e evidência. Se ele não fizer isso, ele está jogando a favor do vírus. Os líderes políticos todos têm que falar assim, olha, o que a gente pode fazer? Precisa ter um auxílio. Não dá para você pedir para as pessoas sacrificarem, mas você tem que falar assim, isso nós vamos fazer por delta de tempo. Eu acho que se a gente fizesse um pacto nacional pela vida e parasse um pouco, deixa a política. 2022 está daqui a um ano. Até lá a gente tem um caminho para andar. Pelo menos para a gente achar um ponto de equilíbrio e falar assim, nossa meta é até junho. A gente está com esse assunto encaminhado e fazer um pacto nacional pela vida. Eu acho que é possível, desde que haja a decisão política de todos esses atores de fazer. Muito bem, agora são 9h59. Nós estamos conversando com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que faz uma análise sobre o cenário da pandemia. Nós vivemos aí um ano de pandemia da Covid-19. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia e de lá para cá, então, a gente vive aí um colapso, um momento caótico em relação à Covid-19. Dando continuidade aqui à nossa entrevista, nós vamos abrir agora o bloco de economia, mas antes de abrir o bloco, eu quero fazer a pergunta de um ouvinte que está acompanhando a CBN ainda em relação à saúde. O Natálio, ex-ministro, perguntou o seguinte, ele gostaria de saber se nós corremos risco de termos pessoas morrendo em casa, nas ruas ou nas portas dos hospitais por excesso de pessoas doentes e também pela falta de leitos. Na verdade, isso em alguma escala já está acontecendo em estados brasileiros, infelizmente, Natália. Manaus, por exemplo, ela acusou um aumento, 38% das mortes foram fora de unidade de saúde, porque não tinha unidade, porque as pessoas estavam desassistidas. Santa Catarina, a gente já tem fila de espera de CTI. Rio Grande do Sul, a gente já tem hospital que transformou sala de cirurgia e deixou no carrinho de anestesia para poder tentar dar um mínimo. Você já começa a ter... Quando você fala tem fila de CTI, Mato Grosso do Sul já passou da capacidade, uma pessoa que está com insuficiência respiratória e você fala para ele, não, você está na fila para o CTI, para esse tipo de doença, significa asfixia. A morte por asfixia sem oxigênio talvez seja... Eu não acho que tem morte melhor ou pior. Eu, como médico, presenciei, infelizmente, várias vezes a morte chegar. Aquelas que eu vi que foram por privação de oxigênio, por asfixia, para mim foram as mais cruéis, as mais difíceis para mim superar como pessoa. Não que o politraumatizado, o cara que sangra, a pessoa que está entubada, mas a asfixia é muito dura. Então, infelizmente, a gente já está convivendo com algum grau disso. O sistema está no seu limite, está improvisando. Campo Grande tem gente nas UPAs, ali com claramente indicação para CTI, mas como não tem, fica ali com um catéter de oxigênio. Não, às vezes você não tem a cama, mas tem uma maca, já tem gente em maca. Às vezes você não tem nem a maca, já tem lugar do Brasil botando poltrona, cadeira. As portas da saúde... Elas estão abertas, mas elas têm limite na capacidade de tratamento. Infelizmente, a gente corre esse risco, sim, de ter essa espiral tão alta, ascendente, principalmente nas cidades de grande densidade populacional. Inclusive, complementando o que o ministro Mandetta está falando da situação aqui em Mato Grosso do Sul, mais cedo, ministro, nós conversamos aqui com o secretário-geral do Resende, que falou justamente sobre essa situação que a gente está enfrentando. Ele disse que nós temos 25 pacientes em leitos críticos, né, que já estão aí à espera de leitos de UTI, temos salas improvisadas em UPAs aqui na capital. O secretário falou isso mais cedo aqui. Corumbá hoje é a única macro-região do estado que tem alguma capacidade ali de atender
pacientes que poderiam ser transferidos, mas fica muito complicada a transferência desses pacientes por conta da distância. Ele também falou a respeito da ampliação dos leitos. Por exemplo, o Hospital Regional já não tem mais capacidade de aumentar os leitos de UTI porque não há recursos humanos. O senhor até falou a respeito dessa questão dos recursos humanos. Então, Natálio, está aí a resposta ao seu questionamento. Muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. Bom, agora nós vamos abrir o bloco de economia, que é um dos temas que vamos abordar aqui. Como estamos fazendo uma análise do cenário brasileiro, eu não poderia deixar de lhe perguntar qual a avaliação que o senhor faz em relação ao setor da economia, que inclusive no último ano ficou aí muito envolvida com essa questão da saúde. A economia sofre muito. A economia sofre, a educação sofre, a cultura sofre, as relações exteriores sofrem. Não tem... Esse vírus, ele não é um problema individual, não é você ter a doença. É o que esse vírus faz com toda a sociedade. Na economia é onde a gente reúne tudo que a gente faz. Então esse vírus atacou o pessoal que faz serviço, por exemplo. O pessoal que corta cabelo, o dentista que faz um tratamento dentário. Quando você retira, esse é o que mais sofreu. Depois você vem o pessoal do comércio varejista. As pessoas diminuíram a sua renda, muitas vezes tem restrições, não vá, fique, o comércio não gira. Depois você tem da indústria, que já era um processo de desaceleração, praticamente ela vai lá embaixo. Agora, se você teve, como teve no ano passado, teve o auxílio, aquele dinheiro auxiliou um pouco que a economia pudesse girar um pouco ali naquilo dali. Nós estamos sem há 3 meses. Você imaginar que assim, olha, libera tudo que a economia volta. Não, ela não volta. Mesmo que se você falasse assim, eu quero minha vida de volta, vamos todo mundo, vamos fazer um casamento amanhã, uma festa de 15 anos depois da manhã, vamos fazer a formatura do filho, vamos fazer o noivado, vamos lá, vamos fazer. Cada festa dessa seria seguida por um grande número de velório. Então, não existe isso que às vezes as pessoas acham que é uma solução simplória. Olha, para de pedir essas coisas, deixa todo mundo andar. Vamos deixar todo mundo pegar, que todo mundo pegando, aí todo mundo vai ter a imunidade de rebanho e aí o problema acabou. Não, imunidade de rebanho, pegando a doença, você tem que chegar a 80% da população contaminada com anticorpo. Isso levaria 4, 5 anos para acontecer, com ondas como essa, de períodos de aquecimento e períodos de queda. Além do mais, se você for nesse caminho, libera todo mundo, o vírus vai entrando em contato com tantos organismos que ele vai sofrendo uma pressão para mudar a sua estratégia de ataque. Então vão surgindo cepas ou variantes do vírus que transmitem mais, que convivem, que às vezes, que é o nosso grande temor, e se esse vírus superar a capacidade da vacina de dar anticorpo? Aí a gente voltaria para estaca zero para procurar uma vacina para a nova variante. Esse hoje é o principal motivo do Brasil estar sendo a maior preocupação mundial, porque nós estamos com uma epidemia em todo o território nacional. São trilhões e trilhões de interação de vírus com sistemas de célula de defesa. É uma loteria biológica. A qualquer momento você pode ter uma mudança, e como aconteceu em Manaus, como pode acontecer amanhã aqui em Campo Grande, em Três Lagoas, ou pode acontecer no Rio Grande do Sul. Então, a economia, ela vai andar de mão dadas com a saúde até que a gente consiga vacinar 50% a 60% da nossa população. Nós estamos vacinando numa velocidade baixa. Nós estamos aí com 4,5% da população. Nós teríamos que aumentar. O que nos deixa assim ansiosos é que, para fazer a vacina, o ato de vacinar, o Brasil tem o melhor sistema para vacinação do mundo. Então, se nós tivermos... É como se você falasse assim, eu tenho uma Ferrari aqui, mas eu não tenho gasolina. Não adianta eu ter a Ferrari. Eu estou andando devagarinho aqui porque eu não tenho gasolina para chegar na esquina. Esse compasso, a gente deve começar a ter gasolina para esse carro, com mais, para poder andar mais rápido, a partir, pelo tempo que estão me informando dos contratos, a partir de junho, julho. Agosto a gente deve ter uma oferta maior, setembro uma oferta maior. Então eu acho que a economia, para ela ficar livre dessa doença e poder andar, a gente trabalha mais com o segundo semestre. Até lá a gente vai passar com
e convivendo com uma inflação perigosa, né? Sinalizando ali para frente com possível alta de juro, a inflação do alimento, a inflação da cesta básica, a inflação do gás. O IPCA veio hoje bem acima do mercado, veio 0,86. Isso já causa a ansiedade das pessoas pensarem o que vem pela frente. A gasolina sobe porque o dólar dispara, o dólar já chega batendo 6, aí volta para trás, fica 105. Mas quem tinha que pagar a conta em dólar no dia que o dólar está 6, tem que pagar 6. E isso vai puxando uma cascata. Então, a solução para a economia pode vir o melhor economista do planeta, pode vir o melhor ministro da saúde do mundo, pode vir o último prêmio Nobel de Economia no Brasil e o último prêmio Nobel de Medicina no Brasil. Se a gente não entender que a gente vai ter que ter um comportamento duro com o vírus, sob pena da economia ficar cada vez pior, a saúde ficar cada vez pior, que isso é um problema da sociedade como um todo, nós vamos ficar patinando. Um mês, a Europa deve concluir sua vacinação, a Inglaterra está concluindo, Israel está concluindo, os Estados Unidos está vacinando 2 milhões por dia, deve andar rápido os Estados Unidos. Esses países todos vão começar a reativar suas economias. E nós vamos continuar lá para outubro, novembro, que a gente vai estar no patamar que eles vão estar em maio, junho. 6 meses de PIB não podendo competir é uma tragédia do ponto de vista econômico. Então, uma parte está no comportamento da sociedade, a outra parte está na capacidade da gente pôr vacina. E o resto vão ser medidas mitigatórias, medida paliativa para a gente sair dessa. Muito bem, ministro. Nós também temos aqui a companhia da nossa repórter, da nossa jornalista de economia, Rosana Siqueira, que também vai participar agora aqui da nossa entrevista. Muito bom dia para você, Rosana. Bom dia, ouvintes aí da CBN Campo Grande. Bom dia, Bom dia, Jussara. Sou seu fã, sempre. Então, sabemos aí, como o senhor fez uma relação interessante, que a vacina seria a gasolina desse momento da nossa Ferrari que está aí, né, na mecânica. Mas de onde se poderia, nesse momento, ministro, tentar buscar esses insumos? O senhor fala que só depois no segundo semestre. Mas haveria, nesse momento, alguma possibilidade de adquirir rapidamente esses insumos? Existem hoje no mercado um número grande de vacinas que estão terminando. Em agosto do ano passado, agosto, setembro, nós tínhamos basicamente só a Pfizer falando que já estava abrindo negociação, porque ela já estava adiantada. Depois nós não quisemos, aí nós apostamos. A Fiocruz, que é a nossa fábrica que está com a AstraZeneca, deve entregar o seu primeiro lote fabricado agora. O contrato da Fiocruz é não só fabricar, ou seja, botar dentro do vidrinho, igual do Butantan, mas também fabricar o IFA, que é o princípio ativo, que o Butantan não produz mais, porque esse IFA, esse princípio ativo, está na mão lá do pessoal da China, da Índia. Então eu acho que a Fiocruz começando, potencializando do Butantan, dois. Nós temos o consórcio, o COVAX Facility, que a gente podia ter pedido mais vacinas, né? Nós pedimos só 10%, podia ter pedido 50% na cota. Mas deve chegar agora também no mês de abril, deve começar a chegar. Nós temos aí uma perspectiva, né? Esperamos que tenha uma perspectiva de negociação com a Pfizer e com a Johnson, que devem trazer alguma coisa. Agora, existe um debate que o Brasil teria que estar fazendo com a diplomacia, é que você tem países que compraram até 6 vezes a sua necessidade de vacina e estão estocados. Países como o Canadá, países da Europa. Eles têm que entender que aqui, do jeito que está, com carência de vacina, é mau negócio para eles também, porque uma variante daqui acaba com todo o estoquezinho que ele tem lá. Falta também liderança global. O Brasil tinha que estar agora na diplomacia internacional, tensionando. Chegou-se a cogitar, como proposta da Índia na época, que não tivesse patente para essas vacinas, para que todos os laboratórios pudessem produzir rapidamente. Depois, aí o Brasil foi contra, os Estados Unidos contra. Então nós estamos aí nessa ótica de mercado. Isso é um debate que tem que voltar, tem que ser feito. Mas assim, o limite... Agora, hoje saiu sancionada a lei que fala que governadores podem adquirir a vacina, prefeitos podem adquirir... Que isso não sirva de desculpa, né, para a União chegar e falar, manda seu governador comprar. Mas que até a iniciativa privada, em alguma, não está muito claro para mim como que ela participaria, para andar. No curto prazo, em 30 dias, 40 dias, o Brasil não tem contratos. Então nós vamos ter que tocar esses 30, 40 dias que nós estamos, infelizmente, nessa situação com o que nós temos.
Certo. Falando sobre os recursos que são destinados aí aos estados, no caso da saúde, o senhor acha que têm sido suficientes? Olha, eu acho que os recursos para a parte de saúde, eu me lembro que eu pactuava isso, que o SUS é um pacto federativo. Então eu pegava os secretários estaduais, através do CONAS, e secretários municipais, fazíamos o cálculo e fazíamos o repasse na ótica da saúde. Para aquele momento, quando eu estava lá com os números que nós tínhamos, foi bem, nós garantimos. Aí depois começaram, perdão de dívida dos estados, cancelamento, moratória, uma série de políticas para melhorar as finanças dos estados, que é um pacote grande. Cada estado tem que se organizar também para usar isso, para cumprir essas necessidades. Então, se ela é suficiente para tudo, por exemplo, você pega os artistas, pessoal de evento, esse pessoal é o pessoal que primeiro foi fechado e vai ser o último a abrir. Ele é o que sofre mais. E assim por diante. Nós temos no nosso estado, como a agricultura, o agro, a commodity subiu, a soja subiu, a carne subiu, nós ainda temos um para-choque no nosso estado. E o agro é solitário, né? Uma atividade econômica um pouco mais de distanciamento. Nós estamos só com ele. Só com ele. Né? É muito preocupante quando você tem uma economia que depende de um setor só. Né? Já pensou se junta lá a China com esse novo presidente dos Estados Unidos e eles fazem um acordo comercial e a China fala, então eu vou comprar prioritariamente dos Estados Unidos? É um risco que a gente tem porque a nossa relação internacional está frágil. Que o agro tem que ser forte, cada vez mais forte, sempre. Agora nós precisamos diversificar, nós estamos muito vulneráveis em economia, muito vulnerável em várias áreas, turismo, enfim, uma série de políticas que estão aí que mostram a nossa fragilidade. Certo. Uma pergunta um pouco fora da economia, mas eu acho assim, de um ouvinte também, muitos postos de saúde e médicos têm prescrito a cloroquina e ivermectina, só que ao mesmo tempo a gente sabe que não tem estudos comprobatórios de que esses medicamentos eles têm uma eficácia. Por que, na opinião do senhor, o sistema ainda continua prescrevendo esses medicamentos? Porque você tem gente que gosta de clientela. Enquanto você tiver gente querendo comprar, é uma lei, ela tem tudo a ver com a economia, porque é uma lei de mercado. Uhum. E a pessoa fala, bom, o conselho fala que pode. Então, eu já tive gente que falou para mim, na minha experiência, o que mais funciona é uma fita do Senhor do Bonfim, mas tem que ter fé. Então, isso a gente vai assistir por falta de liderança, né? A indução, a pessoa quer um remédio milagroso, a pessoa fala, bom, eu peguei Covid, e agora? Primeira coisa que faz, ele fala, eu quero tomar tudo. Aí o cara fala assim, esse médico aqui, ele vai mais pela verdade científica. Agora, tem um cara aqui que tem um xarope... Que benze, né? Ele faz um coquetel, a fórmula dele é mágica. Como 80% das pessoas que pegam Covid, graças a Deus, saem sem precisar de hospital, você tratar uma coisa que em 80% das vezes vai dar certo, quer você ponha uma fita do Bonfim, quer você dê cloroquina, é uma beleza esse tratamento para 80%. Então cria uma rede dentro de internet, dentro dessas coisas... e como ninguém coíbe, como ninguém fala nada, como se convive, ela fica jogando a favor do vírus, né? É aquela coisa igual aquele pessoal antigamente falava assim, eu tenho a solução para calvície. O que se gastou de dinheiro para calvície na história da humanidade é um absurdo, antes e depois. Tinha até um spray preto que o cara passava, pintava, ficava com a cabeça preta para imitar um cabelo, e as pessoas iam e compravam o spray preto. Eu me lembro... tem tantas na história. Você lembra do cartilagem de tubarão para osteoporose? As pessoas compraram aquilo. Coitada do tubarão que estava nadando lá no fundo do mar e foi quase exterminado, né? Por quê? Olha isso daqui. Então, é uma maldade, é uma volta ao período pré-iluminismo, pré-ciência por evidência, mas hoje com a conivência do principal conselho que é criado em 1958 por Juscelino Kubitschek, que era médico, o único presidente médico da história do Brasil, exatamente para proteger a sociedade desse tipo de... eu acho que isso aqui é bom. O pessoal fazia sangria, o pessoal fazia, olha, vou te dar um chá de bico. Por quê? Não, porque eu escutei que falar que não, tem que provar. A gente andou um bom... O Brasil já foi mais frágil nisso, mas na pandemia a gente está vendo formar a crença. O duro é que tem uma hora que você fala assim, olha, se bem não faz, mal também não faz. A população começa a pensar assim. A ciência já viu que não tem nenhuma evidência que faz bem. Agora ela está pesquisando
Vem cá, e será que faz mal? Então já tem hepatite medicamentosa, já tem arritmia cardíaca, já tem estudo saindo, falando, quem fez uso prévio disso entra no hospital em condições piores. Então a gente vai ver agora isso aí ser desmistificado pela ciência também. Obrigado, Mandetta. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação da nossa repórter, jornalista Rosana Siqueira, que é aqui da Editoria de Economia, participou da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Rosana, muito obrigada. Nós damos aqui continuidade à nossa entrevista, nós vamos para o bloco de política agora, e eu aqui também cumprimento o jornalista Adilson Trindade, que é o nosso comentarista de política aqui da CBN Campo Grande. Adilson, bom dia para você. Bom dia, Lorane. Bom dia, ministro Mandetta. E bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. O Adilson também vai, então, compor aqui a nossa bancada de entrevista. Tem algumas perguntas a fazer para o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Adilson, eu passo a palavra para você. Ministro, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal muda totalmente o cenário político para 2022. Podemos dizer, ministro, que Lula entrou no jogo do processo sucessório presidencial. E com Lula no jogo, os partidos de centro terão de mudar suas estratégias para não serem esmagados entre a extrema-direita, na figura do presidente Jair Bolsonaro, e da extrema-esquerda, com Lula sendo seu principal protagonista. O senhor é um dos nomes do campo político do centro, destacado para concorrer a presidente da República. Lógico, tem outros nomes também, né? Na sua avaliação, como o senhor vai agir para não ficar sufocado, ou para você não ficar sufocado entre os extremos? Não, sufocado jamais. Basta a falta de oxigênio lá em Manaus, essa crise toda da saúde. Enquanto você tiver sonho de ter um país mais justo, mais equânime, você tem que falar e defender suas ideias. Eu acho que não muda tanta coisa do ponto de vista dessa polarização, sabe? Ela já estava consolidada. O que muda um pouco é a cara do polo, porque esse PT com cara de Haddad, não, ele é bonzinho, ele é jovem, ele é da educação, tarará, ele nem é aquele PT que estava envolvido com todos aqueles problemas. Esse era a embalagem. Mas o Lula estava ali do lado, com a cara dele e com todo aquele pessoal. Estava o Zé Dirceu atrás disso, estava o Delúbio atrás disso, estava o Lula atrás disso, botando ali aquele poste Haddad. Agora fica mais fácil. É o PT mesmo, tá? É o Lula mesmo. Você já experimentou. Anularam lá a sentença porque é problema do direito. Eu não vou entrar no campo do direito, eu não sou advogado. Agora o fato está lá. Ou vão me dizer que não existiu o Odebrecht. Ou será que o Barusco nós vamos ter que pagar de volta o dinheiro para ele, para o Paulo Roberto da Costa, para o Cerveró? Então não existiu nada disso, foi só um pesadelo, a gente dormiu, acordou agora e falou, paga tudo, pega uma borracha aí. Não. A Lava Jato, ela desnudou um grande problema de corrupção. Se o juiz lá de Brasília agora, que vai começar do zero, vai concluir a mesma coisa do outro, dando amplo direito de defesa, o que deve levar isso por anos a fim, se isso vai cair na vala da justiça, no tapetão embaixo, vai ficar todo mundo embaixo do tapete, a gente vai ver. Agora, o que me chama atenção ontem é como são iguais. Volta o Lula e faz um discurso e é incapaz de falar desculpa pelos meus erros. Nós erramos. Nós temos uma parcela nessa história. Nós demos os motivos para isso acontecer. E no mesmo momento, o presidente põe uma máscara. Ele fala, eu sou afim de vacina, tal, agora eu uso máscara. E é incapaz de falar, eu errei, nós erramos nessa condução aqui. A incapacidade das pessoas reconhecerem o estrago que esses dois fizeram. Perdemos a década inteirinha, perdemos perspectiva para jovem inteirinho, e eles querem passar para a gente, olha, esqueça. Eu ontem falava que eu era contra a vacina, hoje eu sou a favor de vacina. Fala pro meu filho aí mandar o Twitter tweetar que eu sou a favor da vacina. O outro fala assim, ontem eu estava lá respondendo esses processos, hoje eu estou aqui, olha, aquilo tudo acabou. É a mesma crise com sinal contrário. Politicamente isso faz o quê? Quem não é radical, fundamentalista do lado A e fundamentalista do lado B,
e eu ponho esses fundamentalistas com 20% para cada lado, tem 60% da população olhando e falando assim, nenhum nem outro. A não ser que eles todo mundo tem direito de sentar um belo dia, pôr a mão na consciência e de dentro do seu coração falar assim, olha, eu peço desculpa porque eu errei. Eu quero recomeçar, eu quero fazer diferente. O que eu vim fazendo até aqui agora deu errado. Mas eu vejo os dois incapazes de propor uma reconciliação. Quem apostar em um dos dois, eu não sei quem ganha. Se deixar só os dois e não tiver uma terceira via, eu não sei quem ganha. Mas eu sei quem perde. Se você é empresário, você está querendo paz para trabalhar, se você quer... É briga, convulsão, confusão de um lado, e os dois querem abrir a boca da sociedade e enfiar sua agenda goela abaixo, e nós temos que aceitar sem reclamar. Então eu acho que o centro vai ser obrigado. E quando eu falo centro, não é uma coisa amorfa, sem cheiro. São as pessoas centradas, são as pessoas ponderadas. É uma pessoa que tem capacidade de entender que o Nordeste precisa de uma atenção a maior, porque o Brasil ele tem inequidade, tem diferenças. A gente vai ter que gerar políticas para minimizar esse. Agora, o Estado não tem que falar, esse daqui, eu quero impor a doutrina aqui dos gays. O outro fala, não, eu quero acabar com os gays. Não é função do Estado. Isso aí é uma opção de cada uma das pessoas. Elas vão se entender dentro do seu ambiente familiar. E essas agendas, elas ficam sendo pressionadas e rompem a Liga Social Brasileira. Ministro, mas essa polarização, você está falando dos erros, apesar dos erros ambos os lados, que ninguém reconhece, mas eu noto que eles estão pessoas que têm peso de voto, tem que reconhecer isso. Sim. Também, né? E outra coisa, não seria uma campanha do ódio dos dois, cada um? Sim. Você tem duas forças, Adilson, que movem o ser humano. Uma é o ódio. Fique comigo porque nós odiamos fulano de tal, então em torno do ódio se unem. São normalmente os radicais que se unem em torno do ódio. O ódio é uma força gravitacional. E os dois nutrem. Um fica alimentando o ódio ao outro. Né? E o homem moderado, o homem centrado, que vocês chamam de centro, mas é uma pessoa que tem visão horizontal, que sabe que mesmo o mais radical do polo deles precisa ter condição de evoluir na vida, rever seus conceitos. Um é o atraso absurdo aqui, o outro... eu não quero arma para ninguém, o outro fala, eu quero arma para todo mundo. É muito sempre o polo extremo das coisas. Existe o meio termo, existe o bom senso, existe o diálogo. Então, vai surgir, talvez seja nesse campo que eu tô, talvez seja nesse partido que eu tô, talvez seja eu, talvez seja no outro partido, talvez seja uma pessoa que não esteja nem hoje dentro desse cenário, pode acontecer, nós já vimos isso acontecer. Agora, a terceira via vai estar presente, você pode ter certeza, porque ela retrata a maioria da população brasileira. Bom, eu também quero fazer uma pergunta. O governador de São Paulo, João Dória, disse ser o momento dos partidos colocarem a cabeça no lugar para encontrarem um candidato competitivo para enfrentar aí Bolsonaro e Lula. Ele reconheceu os dois como rivais difíceis de serem batidos. O senhor concorda com essa avaliação? Mas antes do senhor responder, eu só quero falar sobre uma pesquisa divulgada pelo El País mais cedo, de que se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro perderia no segundo turno para o ex-presidente Lula e para os ex-ministros Ciro Gomes e também Luiz Henrique Mandetta. É uma pesquisa que saiu agora de manhã pelo Atlas, divulgado então pelo El País. Mas a minha pergunta é em relação mesmo à fala do governador de São Paulo, João Dória. O senhor concorda com essa avaliação feita por ele? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Não é que tem que surgir uma pessoa para derrotar o Bolsonaro ou o Lula. Precisa ser uma pessoa para o Brasil vencer, para a sociedade ganhar. Precisa surgir alguém que tenha visão de país no mundo. Capacidade de diálogo, capacidade de não falar que o Congresso é o maior problema da história desse país. Todo mundo que entra lá fala, o culpado é o Congresso. O Congresso é a sociedade. Ele não caiu lá de paraquedas. É um foto 3x4 do que nós somos. Do Pará, do Rio Grande do Sul. É necessário entender que o nosso problema não se resume a nomes. Não existe salvador da pátria. O que existe é pátria que se salva. É o inverso. É atitude. É você colocar nessa juventude
o desejo de ir para frente. É esse que é o caminho que eu acho. Para mim, Lula, Bolsonaro, PSOL, Boulos, Ciro, Mandetta, Dória, os outros que tem aí, Huck, seja lá o que for, são brasileiros, todos que têm alguma vontade de colaborar. Agora, quem é que tem capacidade de reunificar o país? Esse é o caminho, é isso que está agora em xeque. Eu não consigo ver nessas duas pessoas capacidade de unir o país para o Brasil atingir sua potencialidade. Mas, ministro, mas quem que tem essa capacidade? O centro? Você acha que o partido de centro tem que se unir para lançar candidato ou vai fragmentar? Eu não quero saber se a pessoa é de centro, de direita, de esquerda. Eu não quero saber a cor do gato, eu quero saber se pega o rato. O que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos uma agenda enorme pela frente. Se vocês e nós estamos todos hoje preocupados com a crise da saúde e o número de mortos batendo recorde, nós vamos domar, porque para essa você tem, a ciência já apontou, tem uma vacina, nós vamos domar isso. Então, vai levar tempo. Agora, na hora que emergir a crise da educação, da cultura, esse tempo que eu quero participar. Olha, vamos agora lutar essa luta pela vida, vamos proteger, vamos salvar, e dali na frente nós vamos discutir quais são os caminhos. E vai caber à sociedade saber qual é o melhor caminho. Essas pesquisas que falam, se fosse hoje, se fosse... Não é hoje. A eleição não é hoje, nem vai ser amanhã. A eleição é em 2022. Nós vamos atravessar esse ano todinho, nós vamos atravessar 2022. Essa discussão que vocês querem ter, esse prato feito agora, nós ainda estamos na fase que estão os ingredientes sendo colocados na mesa. Não dá pra gente falar se a cozinheira acertou o sal ou se vai botar, vai errar a cocção. Mas que vai ter, vai. Isso faz parte, inclusive, da discussão. O senhor já está em essa discussão. O Brasil está discutindo sucessão, né? Ainda mais com um jornalista igual a Adilson Trindade com esse microfone dele, ele quer certezas agora, e agora é o momento de dúvidas. Acabou de falar da pesquisa, né? A pesquisa é feita com o Instituto mesmo. Atlas. Você viu essa pesquisa, né? Vi. Entendeu? Como que você avalia, então, você vencendo o presidente Jair Bolsonaro por 46 a 36, ou a 37, Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É igual fala o Tadeu Schmidt lá. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Porque a eleição não é hoje, não é amanhã, e ninguém está maduro. As pessoas estão fazendo essa discussão à sombra de uma pandemia que você está com o sistema de saúde em colapso, de tudo que está sendo feito. Calma. Foco. Uma coisa de cada vez, Adilson. Essas pesquisas, elas vão ficar... Vamos para qualitativa. Aí eu acho bacana a gente discutir uma qualitativa. Agora, né? Esses flashes... se você fizesse um flash desse no dia que eu estava saindo do ministério, talvez fosse maior. Né? Eu estou aqui, eu tô colaborando com os estados, com governadores, com prefeitos, quando me ligo. Às vezes faço alguma entrevista, falo alguma coisa... Mas no momento certo a gente vai ter que enfrentar esse problema. E quando nós estamos dos extremos, você falou dos fundamentalistas, né, da direita e da esquerda. Se um candidato do centro não for para o segundo turno, com quem você ficaria? Entre Jair Bolsonaro e Lula? Esse é o pesadelo, que sempre que eu vou conversar, as pessoas vão falar assim: e se você estiver ali, está no precipício, está sua mãe e o seu pai, tem um galho, vai quebrar um dos dois, qual dos dois você salva? A morte é nosso inimigo, eu vou tentar salvar os dois, né? Eu lutei muito para ter direito a voto para presidente. A minha geração, eu era acadêmico de medicina quando veio a luta pelas diretas. A gente achava, na minha geração, que se a gente tivesse o direito de votar para presidente, todos os nossos problemas teriam terminado. Ali estavam todos os nossos problemas iniciando, porque a democracia é um sistema de filtros. Eu não sei, eu acho isso tão terrível que eu não quero nem exercitar que o meu pior pesadelo possa ser realidade para eu saber o que eu faria com o meu pesadelo. Eu deixo meu pesadelo no campo do pesadelo e vou apostar num sonho melhor. Bom, eu agradeço a participação do Adilson Trindade, nosso comentarista de política, aqui na entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nós precisamos encerrar a nossa entrevista, ministro, mas eu quero agradecer a sua participação em trazer todo esse cenário econômico, político e da pandemia da Covid-19 em todo o país. Também falou bastante aqui sobre Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço. Falar na CBN, aqui na 93,7, aqui em Campo Grande, com essa equipe maravilhosa, o pessoal aqui da mesa de som aqui, fazendo esse trabalho, Adilson, você, Jussara, toda a equipe, toda a direção da rádio, antes de ser um prazer, uma honra, é um orgulho
para nós aqui em Mato Grosso do Sul estarmos na maior rede nacional. Pode ter certeza que muito do que a gente disse aqui, daqui a pouco vai estar em rede nacional, vai ter repercussão nacional, e é daqui mesmo. Que bom que Mato Grosso do Sul tenha uma voz para ser reconhecido como uma voz que quer ajudar. A gente sempre está na imprensa, às vezes na página negativa, às vezes na página por conta da violência da fronteira, às vezes por conta de problemas que geram notícias nacionais. Mas nós estamos aqui, nós somos um pedacinho desse chão e Mato Grosso do Sul tem muito a dizer para o Brasil. Obrigado, CBN, por você existir. Muito bem, muito obrigada também, ministro Mandetta. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.